Olá pessoal, bem-vindos a essa aula. Nessa aula nós vamos ver sobre o mapa, né? Como montar o mapa numerológico pessoal, né? Então a gente está falando aqui sempre do mapa pessoal, tá bom? Para montar um mapa nós precisamos de é, dados, né? Com base em duas premissas. Uma é a base, são os dados derivados dos números, né? É numerologia, então os dados dos números e os dados em texto, né? Que são o significado desses números, né? O que significa a explicação teórica do que são esses números. Então, sabendo dessas duas premissas, aqui durante o curso, abaixo de cada uma das lições tem um arquivo, né? Cada arquivo desse ele contém o texto explicativo do que é, né, aquela aula, né? Por exemplo, da motivação nós temos o texto explicativo da motivação e todas as motivações, os textos correspondentes a cada um deles, né? E aqui eu vou abrir o seguinte parênteses. Esses textos, eles são textos copiados dos livros, com uma linguagem, eles vêm a princípio, né, com uma linguagem um pouco não muito acessível, digamos assim. Então isso vai sofrendo tradução, né, supostas melhorias, né, vão parafraseando, de modo que hoje esses textos eles estão parafraseados, né, para um modo estudante, né? Então você que é estudante, para que você entenda cada uma da energia dessas, esses textos estão parafraseados desta forma, né? E à medida que você for se profissionalizar, né, é importante, né? É quase necessário, né, que você melhore esses textos, né, de acordo com o seu público, de acordo com a sua linguagem, né, para não parecer dois mundos distintos, para você não parecer uma pessoa e o conteúdo do seu mapa pareça uma coisa que veio de uma outra origem e não de você, tá bom? Então, os textos para o seu mapa final, né, é importante que ele seja melhorado ao longo do tempo, né? A princípio, você pode fornecer o mapa com esses textos. Eu fiz isso durante muito tempo, só depois que eu fui elaborando e criando o meu mapa. Mas por enquanto, esses textos eles atendem a título de significado, tá bom? Então, vamos lá para fazer o mapa. Vamos usar o nosso exemplo, né? Durante todo o curso, nós usamos aqui como exemplo essa planilha, né, onde fizemos todos os cálculos, onde tem aqui a nossa tabela de referência. Então tem aqui os cálculos relacionados ao dia de nascimento, né, e ano pessoal e tal. Nós temos aqui, né, alguns dados que é como calcular os arcanos. Nós temos aqui é, o resumo, né, de todos os números que a gente calculou durante todo o processo do curso, né? Então, esse curso, como vocês viram, ele é totalmente instrutivo, né? Ao final, se você seguir o passo a passo do curso, a essa altura aqui, você já tem todos os dados, né, do seu mapa, né? Então, agora, nesse momento, é hora da gente somente tirar esses dados daqui e formatar. Aí o mapa vai estar pronto, certo? Aí você pode me dizer nessa hora, isso é muito trabalhoso. Ó, essa é a forma, né, que todos fazem no começo e que se fazia até pouco tempo, todos faziam.
Então, por exemplo, o preço do mapa, né, hoje cobrado R$ 500, R$ 600, né? Tem alguns mais aí famosos, né, alguns numerólogos famosos que cobram R$ 1.500 no mapa, né? Era com base na premissa de que tudo isso era feito manualmente, individualmente por cada pessoa, para cada pessoa, né? Mas hoje a gente sabe que existem algumas ferramentas, né? Tem uns programas, né, que executam essa tarefa de forma assim um pouco mais automatizada. Tudo que seria braçal está automatizado, né? E essas tarefas e esses programas, a maioria deles não permite a edição no corpo do mapa, né? E com base nisso, eu desenvolvi as nossas próprias ferramentas, né, que permite não só automatizar o processo, boa parte do processo, a maior parte dele, mas como também o numerólogo depois fazer as edições, as composições textuais, né, para montar o seu mapa totalmente personalizado. Ou seja, quem se forma através desse nosso processo aqui, né, ele se torna realmente um numerólogo diferenciado, porque o mapa dele no mercado sai totalmente diferenciado dos demais, que é feito por robô automáticozinho, né, e não tem nenhuma possibilidade de intervenção ou de edição, tá bom? Então, assim, essas ferramentas existem no mercado, programas, e existem também as nossas planilhas. Mais para frente eu vou falar delas para vocês. Talvez eu deixe uma aula aqui falando dessas planilhas, né? Mas elas estão aí disponíveis nas minhas redes sociais, ok? Então, vamos lá. O objetivo aqui, conforme combinado, é a gente ter um curso que ensinasse toda a numerologia pessoal, né? Onde a pessoa fosse capaz de fazer um estudo para si, para a família e até iniciar uma carreira, né? Como numerólogo, né? Pessoal, fazer essas análises, né? De nível pessoal. Então, acredito que esse objetivo a gente está atendendo aqui, né? E o último deles realmente é a construção do mapa, tá bom? Então vamos lá. Para construir o mapa, a gente precisa de todos esses dados, né? E todas as explicações das energias que correspondem a cada um desses dados, certo? Então eu vou explicar para vocês, né, onde conseguir. Quer dizer, não faz sentido eu montar manual, né, cada uma etapa aqui do mapa, porque eu tenho a ferramenta que monta automático, né? Mas eu vou fazer aqui iniciar, né, o mapa com esse nosso exemplo aqui, né, manual. Vou iniciar ele manualmente para que você veja que realmente, né, é um processo factível, né? Não é automático, mas é factível, né? E quando se aprende, é importante que se aprenda dessa forma, né? Primeiro aprenda como significa, aprende a fazer manual e depois vamos para a automação, se assim o desejar, se achar que há uma necessidade, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui todos esses dados que correspondem aos números, né, da pessoa consultada, certo? Então, a primeira coisa é pegar esses dados, né, e transferi-lo, né, para um lugar, né, onde a gente possa colocar os textos, né, encaixar os textos de modo que faça sentido, né, de modo que cada texto representa a energia da pessoa, né? O texto seja realmente correspondente à energia analisada aqui da pessoa. Então, vamos lá. Eu vou abrir um arquivo do Word. E vamos começar aqui pelo nome da pessoa, né? Então, eu vou escrever aqui. Começando do zero, eu vou simular, né? E vou fazer essa parte inicial só para vocês verem como realmente é possível. Vou colocar aqui.
pessoal. Vou centralizar aqui. Na próxima linha eu vou colocar o nome, né, que a gente simulou ali. Esse nome é José dos Santos. Ok? Então aqui iniciamos, fizemos aqui o cabeçalho do mapa. A partir daqui nós vamos aqui na tabela, né? E vamos pegar primeiro esse conjunto aqui, ó. Vamos pegar todos esses dados, né? Tá aqui, ó. Vamos simplesmente dar um copiar. Vamos vir aqui. Vamos colar só texto, né? Então, aqui eu tenho os primeiros números, né? Os primeiros dados, né? Da numerologia da pessoa, né? Então, eu tenho aqui todos esses dados, certo? E então, o que eu faço? Então, eu vou começar a montar o mapa. Vamos lá. Eu vou começar esse nosso mapa aqui, hipotético, pela expressão. Aí você pode falar assim, mas mas não tem uma introdução, alguma coisa assim. Tem, lá no material tem o que é numerologia, você pode colocar aqui em cima o que é numerologia, né? Você pode pegar esse resumo desses números e colocar todos eles aqui primeiro e colocar assim, seus números, né? E depois começar a fazer esse trabalho aqui de adicionar os textos, né? Então assim, você tem toda essa prerrogativa ao montar, mas eu vou mostrar aqui só um exemplo, né, de como fazer e o começo disso daqui. Então, vamos começando aqui pela expressão, né? A gente poderia dizer o seguinte, ó, a expressão da pessoa, né, em questão aqui analisada é a expressão 1, né? Mas no mapa, né, vamos colocar o que é expressão, né? O consulente, às vezes, ele não tem a mínima ideia do que seja isso, do que significa isso. Então, você pode aí nos seus arquivos, né, que você baixou o arquivo lá da expressão, né, o que é expressão, que é justamente esse que eu vou abrir aqui, ó, pra gente fazer esse simulado. Então, você vai ter aqui, ó, expressão, tá vendo um texto aqui do que é expressão? Você pode pegar esse pedaço do texto aqui inteiro, ter aqui, ó. Nós vamos copiar e vamos colar aqui. Ctrl V. Pronto, você tem aqui o significado do que é expressão, certo? A expressão da pessoa consultada, do nosso exemplo lá, é a expressão 1. Então, você volta aqui, né? E pega, tá vendo aqui nós temos a expressão 1, expressão 2, todas as expressões estão aqui. Então, você pega o que corresponde à expressão 1, esse pedaço, esse primeiro tópico, né? Até aqui, ó, chegar em expressão 1. Copia dessa mesma forma. Vem aqui e cola. Ok? Então, nós fizemos isso com a expressão, né? E você vai fazer exatamente o mesmo processo com a motivação, com a impressão, com o destino. Você vai repetir esse processo. Quando você acabar de repetir esse processo, né? Aqui, você vai analisar o triângulo, né? Você vai aqui analisar o triângulo que você também fez, né? Você vai pegar esse triângulo, a gente tem aí uma aula mostrando como analisa, né? Tirando ele daqui, colocando no Word, centralizando, né? Para poder fazendo dessa forma, ó, você centralizando, fazendo um triângulo
é simbólico para considerar a vida presente e futura, né? O tempo de regência para o futuro, né? As sequências negativas, tudo isso. Então, você pega essa parte do triângulo, né? Olhando para essa parte aqui do triângulo, analisando aqui o triângulo, se tiver alguma sequência negativa, você vai lá nos seus textos, né? Pega isso que é a sequência negativa e monta da mesma forma, entendeu? Eu vou deixar aqui um mapa montado de exemplo, né? Vou deixar esse mapa com esse exemplo, né? Aqui eu vou deixar ele montado, né? Inteiro montado, e você vai ver que todo aquele conteúdo você tem onde buscar. E aqui ao final nós temos, ao final do mapa, você vai ver que tem lá orientações, né? Então, o que é orientação, né? Você pode ter a orientação ou não, porque a orientação já não faz parte do mapa, já faz parte de uma análise, né, aprofundada. Então, se você quiser dar uma orientação, você pode dar orientação através das sequências negativas, os arcanos que a pessoa está passando, sobre a personalidade da pessoa, porque toda personalidade, tudo que tem aqui, né, você vai ver sempre que tem um lado positivo e um lado negativo, entendeu? Você pode avisar a pessoa para que ele tome cuidado em extrapolar, né? Ou seja, deixar se influenciar pelo lado negativo daquela energia, né? Tudo isso são textos autorais que você vai fazer ali no final, né? Que pode ser um texto ali de 20 linhas, né, no máximo, dando essas orientações para a pessoa, né? Ah, a pessoa pede a harmonização de assinatura. Você viu como faz a harmonização ali, que você sabe fazer, né? Talvez seja o suficiente para fazer a sua. Já para harmonizar para outras pessoas, eu aconselho você ter um maior aprofundamento, né? Fazer aí uma extensão, né? Para você ter um maior tato, né? Para fazer aí a harmonização de assinatura. Tá bom? Porque a harmonização de assinatura, né, entra um pouco mais ali para o lado empresarial, né? E a gente tem aqui, né, entre esses materiais, você tem aí um pouco da numerologia do trabalho, mas não é uma quantidade grande. Não foi esse o nosso foco. Nosso foco foi numerologia pessoal. Tá bom? Então, é isso, entendeu? Vocês viram a montagem do texto, né? A montagem do mapa é relativamente simples, porque você tem os textos e você tem os números, é só buscar os textos e associar aos números da energia, né? E se você quer um padrão, né? Se você não tem segurança para montar o seu próprio padrão, a sua própria distribuição dos dados no mapa, entendeu? Não tem problema. Basta olhar aqui o mapa de exemplo, né? Que está anexado no nosso aqui no nosso curso, né? Embaixo dessa aula. E você usa ele como referência. Então você monta o seu, né? Com base nesse nosso de referência. Tá bom? Então, era isso a aula de hoje e até a próxima.